Uma dúvida muito comum é quando utilizar CSS Grid e quando utilizar Flexbox. Só que eles podem e devem ser utilizados juntos. E é isso que eu quero mostrar nesse vídeo. Eu postei um tweet mostrando um pouco do que quero apresentar aqui. Esse post alcançou bastante gente e percebi que elas tinham bastante interesse no assunto. Adoro postar coisas porque outras pessoas sempre fazem complementos legais. Então o Diogo Moretti respondeu com uma analogia sensacional que resume praticamente tudo que eu vou falar daqui pra frente. Das novidades que surgiram no CSS nos últimos anos, Flexbox e CSS Grid com certeza estão entre as minhas favoritas. Essa dupla conseguiu resolver algumas das questões que eram mais complicadas no desenvolvimento front-end, como centralização vertical, o alinhamento das coisas e também a forma com que a gente lida com grids. Quem trabalhou com front-end no passado sabe da dificuldade que a gente tinha para conseguir fazer um simples alinhamento vertical. E isso é uma das coisas que se tornou praticamente trivial com o Flexbox. E a mesma dificuldade acontecia para lidar com grids. Então passamos por fases como a era dos layouts em tabelas, colunas desenvolvidas com float, até chegar em soluções como Dit, Lost ou os grids do Bootstrap. Mas nenhuma delas traz uma solução tão simples e completa como o CSS Grid. Agora eu vou mostrar alguns exemplos de código, mas eu acabei utilizando SAS, alguns seletores avançados de CSS e também algumas variáveis de CSS. Mas a ideia é que vocês se apeguem mais aos conceitos do que às tecnologias utilizadas. Eu já deixei criado um exemplo de HTML e CSS aqui no CodePen. É uma estrutura com um componente de card. E eu quero mostrar agora como que seria a implementação de CSS Grid e Flexbox aqui dentro. Vale começar falando que nem sempre a gente precisa configurar os nossos componentes com CSS Grid ou Flexbox. Esse card é um bom exemplo disso. Ele apresenta uma visualização vertical, ou seja, os elementos internos dele são carregados um embaixo do outro. E isso acontece porque eu adicionei a propriedade display block nesse elemento de imagem. E tanto o title quanto o text são elementos block, H1 e P. Então eu não precisei adicionar nenhum tipo de configuração para que a exibição ficasse dessa forma. O Flexbox é unidimensional, então ele trabalha em linhas ou colunas. Sendo assim, ele é ideal para mudar a forma de exibição de componentes como esse daqui que eu estou mostrando para vocês. Então a gente consegue mudar toda a estrutura de exibição desse componente só adicionando a propriedade displayFlex aqui. Reparem que ele tinha uma exibição em bloco anteriormente, ou seja, os elementos internos eram carregados um embaixo do outro, e agora ele tem um carregamento na horizontal, só de eu adicionar a propriedade displayFlex. E a gente consegue escolher se a exibição desse componente vai ser na vertical ou na horizontal, utilizando uma propriedade do displayFlex chamada FlexDirection, em que a gente pode setar row, que já é o padrão, então você não precisa setar, se você já estiver utilizando o displayFlex, ou column, que essa sim a gente precisa adicionar, e ela tem uma exibição muito parecida com o DisplayBlock, que eu tinha mostrado anteriormente, mas com algumas vantagens. Por exemplo, a gente consegue, se eu adicionar um height de 100 VH aqui, ou seja, eu quero que esse card ocupe toda a tela, eu consigo utilizar uma propriedade chamada Justify Content do displayFlex para centralizar essas informações. Isso daqui não seria possível fazer com o DisplayBlock de uma forma tão simples e é tranquilo de fazer com o DisplayFlex. Mas eu quero que a exibição desse card seja na horizontal mesmo, eu quero que ela seja em linha. Então eu vou remover essas propriedades que a gente tinha adicionado e automaticamente ela vai voltar a trabalhar na horizontal. E uma das maiores vantagens do DisplayFlex é justamente a facilidade que ele traz para alinhar os elementos dentro de um componente, por exemplo. Quem trabalhou com CSS alguns anos atrás sabe da dificuldade que era para alinhar as coisas dentro de um bloco ou de um componente. Principalmente na vertical, a gente tinha que ficar utilizando vários hacks e várias técnicas para que isso acontecesse. E o DisplayFlex facilitou muito isso. Quando a gente está com esses elementos em linha, que é o padrão do DisplayFlex, aí a gente tem que utilizar o Align Item Center. E magicamente a gente tem também esses elementos centralizados na vertical. Tipo, sem nenhum hack, sem nenhuma técnica muito difícil.
É tudo muito simples. E o Flexbox não traz a possibilidade da gente adicionar gap entre os elementos dentro dele. No CSS Grid esse é um recurso muito comum, então a gente consegue, por exemplo, falar com que todos os elementos dentro de um container com CSS Grid tem um gap ali. No Flexbox a gente tem que setar as margens manualmente. Já tinha adicionado uma configuração de margem antes da gente adicionar a Flexbox nesse elemento. Ele está com margem bottom porque o comportamento dele antes era um embaixo do outro, então eu queria que a margem fosse para baixo. Então, se a gente remover aqui o display flex de novo, vocês vão reparar que há um espaçamento aqui da imagem para esse outro bloco, que é o de conteúdo. Eu estou utilizando variáveis de CSS. Isso aqui representa 16 pixels. Se eu, por exemplo, alterar para MD, que representa 32 pixels, vocês vão ver que o espaçamento entre a imagem e o texto vai ficar maior. Agora eu vou voltar essa visualização para o Display Flex, e ele vai apresentar aí o mesmo comportamento de antes. Como agora os elementos estão em linha, eles estão horizontal, eu quero que essa margem seja para a direita. E aí o comportamento vai ser o mesmo. Agora vamos falar um pouco sobre CSS Grid. E a maior diferença do CSS Grid para o Flexbox é que enquanto o Flexbox trabalha de forma unidimensional, o CSS Grid trabalha de forma multidimensional. Isso significa que, ao mesmo tempo, ele consegue trabalhar com linhas e colunas. Então a gente consegue trabalhar com várias direções ao mesmo tempo, e isso faz com que o CSS Grid seja perfeito para layout. E entenda como layout componentes que são responsáveis, por exemplo, para criar grid dentro do seu projeto. São aqueles componentes estruturais, e não componentes como esse card que eu acabei de mostrar para vocês. Então, basicamente, eu vou adicionar um novo elemento aqui chamado grid. Vou adicionar esses cards dentro dele. E aí, nada vai mudar aí na estrutura, porque basicamente eu estou criando um grid que ainda não tem nada, mas a gente vai adicionar CSS Grid nele agora. Então, com esse elemento de grid criado, a gente já pode começar a adicionar CSS Grid nele. A primeira coisa que eu vou fazer é adicionar um display grid, e naturalmente não vai acontecer nada, porque eu não tenho nenhuma configuração de linhas ou colunas criada ainda. Vamos começar a montar nosso grid então. Então eu vou utilizar uma propriedade chamada Grid Template Columns. Eu vou colocar que eu quero 2 colunas por linha e que cada coluna represente uma fração dessa linha. Como eu tenho duas colunas nesse momento, então cada fração vai ser equivalente a 50%. Se eu mudar para 3, cada coluna vai ser equivalente a 1/3 de cada linha. E por enquanto vamos manter em 2, mas a ideia desse 1FR é justamente essa. E ao contrário do Flexbox, o CSS Grid traz a possibilidade da gente adicionar margens nos nossos elementos internos. E a gente consegue fazer isso utilizando uma propriedade chamada Grid Column Gap para colunas. Então eu vou utilizar uma variável CSS que a gente já tinha criado antes, e aí facilmente eu consigo adicionar um espaçamento entre as 2 colunas, e agora eu vou fazer o mesmo para a linha. A diferença é que em vez de column eu vou utilizar row. Então, sem tocar nos elementos internos, eu consegui adicionar uma margem entre eles. E uma outra funcionalidade muito foda que o CSS Grid traz pra gente é a possibilidade de criar grids responsivos sem tocar no Media Query. Nesse momento a gente tem aqui 2 colunas por linha, então não importa a resolução que eu abra, ele vai sempre manter essas proporções. Então, por exemplo, se eu abrir uma resolução bem pequena, que é o caso aqui, ele vai ficar com essas colunas meio espremidas e tal. Porém, o CSS Grid tem uma opção chamada AutoFit, que pode ser utilizada em conjunto com outra chamada Min-Max, em que a gente consegue setar resoluções mínimas e máximas para cada item do nosso grid. Nesse momento,
eu tenho um tamanho mínimo de 250 pixels e um tamanho máximo de uma fração, assim como a gente tinha antes. A diferença é que agora, quando eu aumento a resolução, e obviamente cabem mais itens nessa linha, ele leva em consideração o auto-fit e usa o máximo de espaço para cada item. Então cabem 3 itens, ele vai colocar 3 itens nessa linha. Se eu mudar um pouco a resolução para uma menor, ele vai colocar 2 itens, porque é o máximo que cabe aqui. E se eu colocar uma resolução menor ainda, ele vai colocar só um item. Isso é muito foda, porque a gente consegue criar layouts responsivos sem ficar fazendo muitas configurações em Media Query e tudo mais. É uma outra questão que torna o CSS Grid tão foda para criar layouts. Tanto o Flexbox quanto o CSS Grid possuem ótimo suporte desde o IE 11, e suporte total em todos os navegadores modernos. Isso significa que se você não precisa dar suporte para navegadores muito antigos, você pode usar sem maiores preocupações. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do exemplo que eu acabei de mostrar e também algumas referências que podem ser úteis. Se você tiver algum outro exemplo, alguma outra referência que seja legal, você pode deixar nos comentários também. E esse foi o primeiro vídeo aqui no canal, então espero que você tenha curtido. Se você curtiu, não esquece de se inscrever e também de deixar o seu like. E se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, também pode deixar nos comentários.